Nessa campanha nós falamos todos os dias sobre a bondade de Deus, alguma área, e hoje nós vamos terminar falando sobre a bondade que dá frutos, a bondade que frutifica a nossa vida. Queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de Êxodo 33, 19. Diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Fico imaginando o Senhor dizendo isso para Moisés. O texto diz que farei passar diante de você toda a minha bondade. Interessante, Deus não está falando, farei passar diante de você a minha bondade. Toda a minha bondade. Você consegue imaginar o que é toda a bondade de Deus? No original, a ideia é que Deus vai abrir, o livro da bondade e passará sobre Moisés toda a bondade dele. Tudo aquilo que Deus tem de bom, tudo aquilo que Deus é maravilhoso, passará sobre Moisés. Por quê? Quando você vê a vida de Moisés, queridos, é uma vida de desafios, é uma vida de chamado, mas a gente tem aquela ideia, é privilégio ser chamado por Deus, mas será que é privilégio? Aquele que é chamado por Deus, ele tem lutas e tem provas e duríssimas. Moisés começa, por exemplo, nascendo, e assim ele nasce é decretada a morte de todo homem, porque alguém fala que nasceu o libertador de Israel, que era cativo ao Egito. E o faraó diz: mate todo menino que nasceu agora, nesses últimos meses. E Moisés já nasce assim, tendo que a mãe já despachá-lo, colocá-lo no rio, numa cesta, para poder salvar a vida dele. E aí a mulher, uma das filhas de Faraó, consegue pegar a criança lá e cuida dentro do palácio. Ele cresce sendo ensinado para ser um rei, ser um faraó. Ele é o futuro faraó. Se preparou para isso, treinou para isso, está aguardando o momento. E aí ele fica sabendo que ele é hebreu, fica sabendo que a mãe dele é escrava. E um dia ele passa na rua e vê um egípcio matando, ou batendo, surrando num hebreu que é escravo. O sangue dele acendeu de tal maneira que ele não conseguiu se conter, e ele partiu para cima daquele egípcio, e ele matou aquele egípcio. Ali ele perdeu o trono, ali ele perdeu a possibilidade de ele ser um faraó. Para não matá-lo por consideração, jogaram ele no deserto. E aí ele passa no deserto 40 anos aprendendo, 40 anos sofrendo. Imagine quantas possibilidades de murmuração não teve. Ele se calou e foi embora durante 40 anos. E aí Deus, depois de 40 anos, o visita e começa a trazê-lo de volta para ele ser tratado, para ele poder libertar o povo dele. E mesmo depois da libertação, mesmo depois daquelas pragas que você conhece, que você já viu aquele filme 10 Mandamentos, possivelmente, e passa todas as pragas, e o faraó não aguenta e solta o povo. Mesmo diante daquilo, o povo se torna um povo rebelde, um povo duro. A palavra diz, um povo de dura cerviz. E o povo é injusto com Moisés, o povo se rebela contra Moisés, o povo trai Moisés, o povo murmura contra o que Moisés faz, enfim, todas as ações de Moisés para abençoar e para levar o povo são condenadas pelo povo. E ele fica lá, se mantendo na presença de Deus e até intercedendo pelo povo, até o momento que ele vai receber as tábuas da lei e o povo faz um bezerro de ouro. Acha que Moisés foi embora, diz: bom, Moisés foi embora, vamos fazer um bezerro para nós de ouro. E aí começa a adorar aquele bezerro de ouro, começa a se prostituir, a beber. Foi uma bagunça no arraial de Israel. E aí Moisés desce, Deus está fervilhando de ira contra o povo. Deus diz: eu vou destruir esse povo, vou acabar com esse povo, vou exterminar esse povo. E Moisés se coloca diante de Deus e fala: não faça isso. O que as nações vão dizer se o Senhor destruir este povo? Que as nações vão dizer que o Senhor salvou esse povo, que o Senhor libertou, tirou do Egito e agora trouxe aqui, o Senhor mesmo matou. É como remar, nadar e morrer na praia. É mais ou menos essa linguagem, para você entender. E Moisés se coloca diante do Senhor, e o Senhor diz: eu vou riscar esse povo, eu vou acabar com ele, eu vou riscar do livro dos viventes.
E Moisés disse: se o Senhor fizer isso, risca o meu nome também. Meu irmão, nunca houve no planeta, nunca houve na terra um líder que se colocasse, que amasse, que fosse tão determinado como Moisés em favor de um povo. Que o próprio Deus não suportou o povo, e Moisés se colocou entre o povo e Deus para defender o povo, para dizer: Senhor, não o destrua, não acabe com eles. E aí o Senhor fala para ele: passarei diante de você toda a minha bondade. Então, irmãos, exemplo que é possível, que a bondade de Deus é grande, é maravilhosa, mas a rebeldia no nosso coração, a dureza no nosso coração, nos afasta da bondade de Deus. Quanto mais duro, quanto mais rebelde você é, mais longe você fica da bondade de Deus. E é verdade. Quem sabe Deus quebra teu coração hoje à noite. Quem sabe esse ano 2015 não é o ano também do quebrantamento. Queremos experimentar a bondade de Deus, precisamos experimentar o arrependimento de Deus. Olhar para nós, ter olhos para olhar um pouquinho para o nosso coração e ver quanta rebeldia existe no nosso coração, quanta dureza existe no nosso coração, que isso nos afasta da bondade do Senhor. A bondade de Deus é privada um pouco quando Ele vê a rebeldia, a dificuldade. Eu queria que você abrisse um outro texto muito importante no segmento aqui, é Jeremias 9:24. Jeremias 9:24. O Senhor diz: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor, ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrada, declara o Senhor. Primeira coisa que eu aprendo aqui, queridos, é que a bondade de Deus pode vir sobre a nossa vida quando nós aprendermos a conhecer e a compreender quem é Deus. Às vezes nós conhecemos Deus só de ouvir falar, não conhecemos de fato e na intimidade quem é o Senhor. E o Senhor diz: se você quer se gloriar em alguma coisa, se glorie nisso, em me compreender e me conhecer. Você precisa me conhecer, você precisa me compreender, para saber o que é que eu gosto. E ele diz: eu gosto da lealdade, gosto da justiça e gosto da retidão. E muitas vezes nossos olhos não conseguem, o nosso coração não consegue pesar isso e compreender o que é a retidão, o que é a justiça, o que é a santidade de Deus, o que é o caminho reto de Deus, o que é lealdade. Às vezes nós temos muita dificuldade de compreender esse valor, lealdade. E o Senhor diz: é disto que eu me agrado. Então você precisa me compreender e me conhecer. Para que a bondade de Deus frutifique em nossas vidas, é preciso dessa compreensão. É preciso desse conhecimento, quem é realmente Deus. Como conhecê-lo? O que a Bíblia diz sobre isso? Primeiro, a Bíblia diz, no versículo 6, do livro de Oséias, aliás, versículo 3, do livro de Oséias, no capítulo 6, a Bíblia fala sobre 5 passos, sobre conhecer e compreender a Deus. Oséias 6,3 diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como a chuva de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Ele começa dizendo: conheçamos o Senhor. Para mim conhecer a Deus, eu preciso me esforçar por conhecê-lo. O que é, meu irmão, que você se esforça na face da terra? Qual é o teu esforço? Todos nós nos esforçamos em alguma coisa. Tem coisa que a gente não se esforça não, deixa para lá, isso eu não vou fazer nada. Mas tem coisa que você se esforça e muito, né? Se esforça demais. Talvez mulheres aqui se esforcem para criar o seu filho, se esforcem para manter a sua família unida. Outros se esforçam aí para trabalhar, os pais de família, para trabalhar muito, trabalham muitas horas, quase, se deixar todos os dias trabalho, é um esforço. Tem outros que se esforçam, né, na brincadeira, no videogame lá em casa, né, o dia todo, lá 10 horas, deixar se esforçando para aprender a jogar videogame. Eu falei, meu Deus, né? Eu se esforço para ir na praia, agora nesse tempo de verão, né, para aguentar o sol, né? Eu falei, meu Deus, esse sol é demais, né? O branquinho aqui, eu vou nas praias 8 horas da manhã, quando é 9 eu já não aguento mais, vou embora, tchau, esse negócio está fervendo, né?
Queridos, no que é que você se esforça? O texto diz: esforcemo-nos para conhecê-lo. Como é que você vai conhecer a Deus? Qual é o esforço que você vai fazer? Você não tem vida de oração, não quer pôr o joelho no chão, não quer orar, não quer buscar o Senhor. Você vai conhecer a Deus como? Não quer ler a palavra dEle. Como é que você conhece a Deus? Tem que ter esforço. Você crescer numa profissão, você tem que se esforçar. Você entra numa universidade, você quer ser um profissional, tu vai ter que se esforçar em ler muito e fazer muitos cursos depois daquele, para poder se esforçar, para poder crescer. Tudo na vida que você quer crescer, que você quer atingir um pico, tem que existir esforço. E Deus está falando aqui: conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Precisa existir um esforço da tua parte. Precisa existir uma disciplina da tua parte, uma vontade da tua parte. Tá sol, não importa, eu vou com sol. Tá chuva, eu vou com chuva. Não está sol nem com chuva, mas pode chover, ou pode fazer sol, não sei se eu vou. Vai do mesmo jeito. Tem que existir da nossa parte um esforço, diz: tão certo como nasce o sol. O sol nasce aqui, amém, irmãos? Tão certo como nasce o sol, Deus aparecerá e virá para nós como as chuvas de inverno e como as chuvas da primavera que regam a terra. Ou seja, quando você se esforça em conhecê-lo, é certo, assim como tem sol, assim como tem chuva, é certo que Deus também virá na tua vida no tempo certo, a bondade e a bênção dele sobre você. Aleluia. Glória a Deus, é isso que o profeta está dizendo, meu irmão. É certo, não preciso viver de sentimento. Fica quietinho, eu quero sentir, eu preciso sentir um arrepio, que Deus virá sobre nós. Tem cada crente aqui que, não estou falando aqui na nossa igreja, mas aí fora aí tem uns negócios aí que misericórdia, né? Uma vez eu estava com umas pessoas aí de uma outra cidade, e o camarada falou assim: esse irmão, ele tem revelação pelo cheiro, ele sente o cheiro do negócio, ele já sabe. Eu falei: misericórdia, tomara que quando eu entrei no carro com eles, para que não sinta cheiro de nada, né? Fiquei até preocupado, vai que ele começa a cheirar alguma coisa. Ainda bem que eu fiquei ali meia hora conversando com ele, saí dali e não senti o cheiro nenhum, fiquei preocupado, disse: que cheiro, como é que é? Disse: cheiro, sente o cheiro e já começa a dizer o que está acontecendo, né? Pensou? Até assusta, né? Você senta com um cara desse aqui, tá um cheiro estranho aqui, hein? Fica olhando para a tua cara assim, você já começa a ficar vermelho, já dizer: Jesus, o que está acontecendo, né? Precisamos conhecer o Senhor e nos esforçar, porque é certo que Deus virá. Então eu não preciso ter um sentimento, eu preciso ter uma convicção. Você tem dúvida que uma hora o sol vai aparecer? Está direto o sol aqui, né? Mas se ficasse aí um mês sem sol, você tem dúvida que uma hora tu ia ficar reclamando, com certeza: no sol, cadê o sol? Não aparece, não tem sol nessa terra, precisamos de sol. Mas você tem certeza que uma hora ele virá. Uma hora ele vem. Uma hora ele vem, que nem a chuva, ficamos um tempão sem chuva, mas todo mundo dizia: uma hora vem, aguarda aí que ela vem. É certeza, nós estamos acostumados a ver isso. E é isso que o profeta está falando. Ele está acostumado a dizer: olha, quem quer conhecer a Deus e quem se esforça para conhecer a Deus, é certo que Deus virá sobre ele com a bondade, com a graça, com a misericórdia, no tempo dele, sobre a vida dele. Aleluia. A segunda coisa que nos leva a esse conhecimento é através da palavra do Senhor. O livro ainda de Oséias, capítulo 4, agora, no versículo 6, diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorei seus filhos. Aqui, queridos, está falando que a falta de conhecimento da palavra, a falta de conhecimento de Deus, leva um povo a ser destruído. Por isso a nossa luta e a nossa preocupação para com os valores cristãos. Porque nós estamos debaixo de um país que hoje os governantes desse país não creem em Deus. Esse país é um país cristão, mas nós estamos sendo governados por gente que não crê no poder de Deus, que não crê na Bíblia Sagrada. E essas pessoas
de alguma maneira, vão influenciando as nossas crianças. Não vão influenciar você, que você já tem cabeça feita. Mas os seus filhos vão receber ensinos aos poucos, e já estão recebendo nas escolas seculares, que de alguma maneira começam a tirar o poder da criação de Deus e as coisas e os valores que nós cremos sendo trocados por outros valores. E assim são países que são governados por pessoas que não creem em Deus. E o texto diz: meu povo foi destruído pela falta de conhecimento. Por isso cada pai, cada mãe, cada família aqui tem responsabilidade em ensinar o seu filho sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a oração. São os primeiros valores que as crianças precisam receber no coração, em oração, para nunca se desviarem do caminho do Senhor. Porque Deus diz assim: uma vez que me rejeitaram o meu conhecimento, eu também rejeito. Ou seja, vocês não querem me conhecer? Tchau, estou indo embora. E ele diz assim: e também vou fazer isso com os filhos de vocês. Se vocês me ignorarem, e os filhos de vocês se me ignorarem, eu também ignorarei eles. Os filhos é a geração que vem depois, é a continuação da nossa vida, que rejeita o conhecimento e não quer o conhecimento, e são destruídos pela falta de conhecimento. Então é preciso, irmãos, que no nosso coração almeje compreender e conhecer o Senhor. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu compreendo sobre Deus, mais a bondade de Deus me alcança, mais os frutos de Deus chegam na minha vida sobre a bondade de Deus. A terceira marca que eu vejo aqui está no versículo de 1 João 4:7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A maior marca que nós temos, a nível de sentimento, de valores, é o amor. O amor, e é o amor um pelos outros. Um amor pelos outros. Às vezes vocês nem conhecem a pessoa, não sabe nem namora, mas existe uma afinidade, uma coisa tão gostosa, né? Com o amor, quando você abraça alguém, quando você, sabe, estar junto com alguém, coisa gostosa. Porque é o amor de Cristo. E esse amor faz com que você conheça a Deus. Você só pode conhecer a Deus também pelo amor. O amor é uma das chaves que abre o conhecimento e a compreensão de Deus na tua vida. Então o nosso coração tem que ser mais sensível, não podemos ser meio isolados, só nós, egoístas, só pensando em mim e você, só na minha família. Espera aí, Deus me colocou para todos. Conhecimento de Deus não pode faltar na nossa vida. O amor é que abre a porta. E o amor, ele não é um amor que ele está falando de conhecimento, de vertical, de você para com Deus. Isso existe, mas esse amor vertical, você e Deus, te leva ao amor horizontal entre você e o teu próximo, que te faz amar, que te faz orar por quem você não conhece, que te faz ter cuidado por quem você não conhece, e orar, diz: eu não sei nem quem é a pessoa, nem de onde ele é, mas a gente tem aquele cuidado, aquele amor, Deus abençoa, cuida. Isso me leva ao conhecer a Deus, a ter esse conhecimento do Senhor. A quarta marca é a busca por uma intimidade com Ele. Buscar a intimidade com o Senhor. O Salmo 25 fala, versículo 12 e 14, dizendo: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia, olha aí, o Senhor confia os seus segredos. Em algumas traduções aparece as suas intimidades aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Só dá para conhecer a aliança de Deus se eu for íntimo de Deus. Intimidade é uma marca que me leva a conhecer o Senhor. Como é que você conhece um amigo? Como é que você conhece uma amiga? Como é que você conhece a tua namorada? Como é que você conhece a tua mulher, os teus filhos? Intimidade. Intimidade. Só que o ser humano às vezes é falho, é falso, ele não é verdadeiro, ele não é transparente, ele não mostra todo o coração, ele só mostra o que lhe interessa. Deus não, Deus se mostra por inteiro para você. Deus mostra o que realmente lhe interessa, mostra exatamente o que Ele é e o que Ele pode fazer. Então a intimidade de Deus é uma marca na nossa vida, queridos, é um fruto. Se você quer conhecer a Deus, procure ter intimidade com o Senhor. Como é que eu posso ter intimidade com o Senhor? Conhecendo pela sua palavra, lendo a Bíblia, conhecendo Deus,
tendo valores com Deus, tendo conhecimento, seguimento nesses valores com o Senhor, isso te leva a um conhecimento, a uma compreensão que desemboca mais tarde na bondade de Deus na tua vida. Então, se nós estamos no ano da bondade do Senhor, e essa bondade vai frutificar, vai, mas nós precisamos conhecer cada vez mais a Deus, precisamos ter intimidade com o Senhor, avançar na nossa intimidade com o Senhor. Que intimidade você tem com Deus? Quando você tem intimidade com Deus, eu vou dizer uma coisa, o pecado, ele bate na tua porta, irmãos, eu não vou mentir, ele é atrativo, ele aparentemente é até gostoso, é chamativo aos nossos olhos, é chamativo aos nossos corações, mas quando você tem intimidade no Senhor, o temor de Deus também está junto, e aí você diz, espera aí, eu amo a Deus, eu tenho temor de Deus, e pelo temor eu refreio, pelo temor eu volto atrás. O que falta é essa intimidade, o que falta é sermos chocados pelo temor. Tem muita facilidade, é preciso às vezes ser chocado, ser aterrorizado por algum ato que diz, puxa, misericórdia, né? As pessoas têm um temor. Eu contei aqui domingo passado sobre o raio que caiu lá na Praia Grande, matou 4, 5 pessoas, cheio de gente na praia. Os policiais pedindo para as pessoas saírem, ninguém saía. Aí o raio matou lá 4, 5 pessoas. As pessoas não ficaram sabendo e não saíam da praia, porque não dava para saber, 20 e poucos quilômetros de praia, não dá para saber. Mas aí veio a notícia no outro dia, veio a internet, veio a televisão, veio o boca a boca, né, a rádio peão. E aí as pessoas 2 dias depois estavam lá na praia tomando sol, e de repente o sol saiu, ficou aquele ventinho meio estranho, né? Que um olha para a cara do outro, será que vai chover? E de repente lá no fundo do oceano, mas lá no fundo do oceano, deu aquele raio. Meu irmão, foi 5 minutos, 1 milhão de pessoas naquela praia saíram correndo, um êxodo, pessoal gritando, criança gritando, mãe gritando, homem gritando, carrinheiro com as bebidas gritando, pipoqueiro, sai da frente que eu quero passar. 5 minutos não tinha mais ninguém na praia. Que isso? Temor. Quando Ananias e Safira ousaram enganar o princípio da igreja, aquela pureza que tinha na igreja, aquele amor que tinha na igreja, aquela simplicidade que os apóstolos pregavam, aquela irmandade maravilhosa, e aí veio o Ananias e Safira com malícia, querendo enganar os líderes da igreja, meu irmão, quando eles caíram duro no chão, mortos, porque enganaram a liderança, tentaram enganar a Deus, houve um grande temor. Para quem um apóstolo virava o dedo assim, aí, você aí, fala tudo, como diz o pastor, né? O cara já ia, eu falo, Havia um temor. Esse temor é fruto de uma intimidade que a igreja precisa ter. Quando a igreja vive na intimidade, quando a igreja vive próximo de Deus, gera-se um temor no coração, e esse temor faz com que o pecado se afaste da porta da igreja. Se afaste da porta da sua vida. Irmãos, tanta gente vivendo em pecado e não se dá conta que é em pecado, não. Eu não vou ficar aqui apontando o dedo para um para o outro. Eu acho que o Espírito Santo tem poder e condição de te revelar. Quanta gente vivendo errada. Quanta gente que não é casada, que não quer casar, que mora junto, quer continuar morando junto. Isso é errado diante de Deus. Acerta a tua vida. Você quer bênção de Deus? Quer bondade de Deus? Então acerta as coisas. Quanta gente mentindo, enganando, trapaçando, falando palavrão, xingando todo mundo. Sabe quem é que xinga? É o demônio. O pastor me chamou de demônio, não vou mais na igreja. Não falei isso. Vocês são testemunha. Mas quando uma pessoa está endemoniada, meu irmão, e você não viu, precisa ver, uma das marcas dela é que ela fala muito palavrão. E palavrão que você fala muitas vezes na rua e na tua casa aí. Aí você quer a bondade de Deus, quer a bênção de Deus. Que compreensão você tem de Deus se os teus lábios falam palavras do demônio? Olha, eu poderia ficar aqui apontando quantas coisas estão no nosso coração errado. Quantos homens que têm caso extraconjugal, que são casados e que têm uma outra namorada, ou mulheres fazendo isso. É hora de ter um temor de Deus. Eu quero a bondade, mas olha, peraí, para mim querer a bondade de Deus, eu preciso conhecer a Deus. Quando eu conheço a Deus, repetindo, quando eu conheço a Deus, quando eu compreendo quem é Deus, eu me afasto do pecado.
Porque eu sei que o pecado mata, eu sei que o pecado destrói. Eu sei que o pecado entra na minha família e acaba com tudo, come as minhas finanças, traz miséria dentro da minha casa, traz dor dentro da minha casa, traz sofrimento no meu lar. Irmão, pode olhar, quando a vida de um crente está assim, é o termômetro. A vida do crente está assim, está podre, desculpa a expressão, se eu estou falando palavra pesada aqui. Se a vida do cristão está podre em todos os sentidos, vai olhar se não tem pecado lá. Porque a palavra de Deus não mente, o Senhor, Ele nos prova, mas depois da aprovação, Ele dá o escape, dá a bênção, traz a saúde, traz a prosperidade, traz as bênçãos à nossa família, à nossa vida. Agora, a vida trancada, a vida amarrada, espera aí. Falta o quê? Intimidade com Deus. A intimidade te leva a se afastar do pecado, a intimidade te leva a ir à bondade de Deus. E a Bíblia diz que Deus leva você a conhecer a aliança dEle. Já pensou que coisa gostosa? Você conhecer a aliança de Deus? Que aliança? É pacto. É um pacto, é um segredo. O Senhor te faz conhecer a aliança dEle, o pacto que você tem com Ele, a comunhão que você tem com Ele. Essa intimidade te leva a isso. E para terminar aqui, nós passamos por provas, e a prova nos leva a compreender e a conhecer a Deus. Jó 42, 5. Diz Jó: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Você olha assim a vida de Jó, é uma vida religiosa. Do primeiro capítulo até o fim, ele é religioso. Ele faz cultos a Deus, ele teme a Deus. O próprio Deus usa ele como figura, dizendo: ó, o diabo, misericórdia é isso, né? O diabo chega, diz que ele vem de rodear a terra, e ele chega diante de Deus e diz assim: você está vendo meu servo Jó? Como ele é temente, como ele é irrepreensível. O diabo olha para ele assim: ha, ha, ha. Quando alguém der essa risada assim, misericórdia, né? Pouco caso, né? Ele tem tudo. O cara é rico, tem filhos bonitos, tem casas, tem carros, o Senhor dá tudo para eles. Olha, quem é que não quer servir a Deus aí? Tira o din-din dele, tira o cartão de crédito da mulher dele, afasta os filhos dele, tira os boizinhos dele que estão no campo, esvazia tudo, deixa ele sem nada. Tu vai ver como ele vai murmurar. Meu Deus, né, irmãos? Às vezes quando a gente passa a luta, eu fico pensando: será que Deus está me provando dessa maneira? E o Senhor tirou. E aí ele não deu satisfeito, mas ele tem saúde ainda. E o Senhor disse: não toque na vida dele. Mas tocou na saúde, colocou uma enfermidade nele que a Bíblia diz, e os próprios estudiosos de hoje não conseguem saber nem que doença foi aquela que teve, que ele se coçava com um caco de vidro. Já pensou? Outro dia eu escutei um irmão falando que levantou à noite, desculpa a expressão, que levantou à noite e estava com uma frieira tão grande que ele se levantou à noite para coçar a frieira, e não conseguia dormir. Agora imagine o Jó, pegar caco de vidro, coça tudo, coça aqui, coça lá, coça na cabeça, coça no pé, né? E tem lugar que você não alcança, né? Aqui nas costas, né? Pede para a mulher: coça aqui. A mulher já está cansada. Chegou uma hora que ela falou assim: ô Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Ela está cansada de coçar as costas dele também, cabeça dele. Não ia embora aquilo. Aí ele tem 3 amigos, os amigos dele são maravilhosos, estão com ele em tudo. Os caras viram para ele: tu está em pecado. Tinha um daqueles lá que sentiu o cheiro. Estou sentindo um cheiro. O cara tinha um bigode assim. Eu não me lembro do bigode dele até hoje. Fazia assim. Ficou me cheirando o tempo todo. Quase falei: está resfriado? O cara falou assim: Jó, você está em pecado, Jó. Você fez alguma coisa errada. Confessa. Confessa. Sabe, irmãos, que vida que ele passou. E Deus, tudo porque Deus disse que ele era um homem íntegro, que ele era exemplo. Aí Deus viu que ele persistiu, e a Bíblia diz que o Senhor veio sobre ele
e deu tudo em dobro que ele tinha, tirou aquela maldição e o abençoou 2 vezes mais, com tudo que ele tinha, para a glória do Senhor. E aí no final, antes de terminar o capítulo, nesse versículo 40, capítulo 42, verso 5, eu acabei de ler, ele diz: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Ou seja, a grande revelação aqui, irmãos, que a intimidade, que o crescimento, muitas vezes passa pela estação chamada dor na nossa vida. Ela passa pela estação que dói, que nós não compreendemos, que a gente murmura quando dói. Mas Deus, porque o Senhor permitiu? Porque o Senhor levou esse, porque o Senhor levou aquele, levou meu filho, levou minha irmã. Senhor, por que isso? Porque eu perdi meu emprego, porque apareceu essa dívida, porque eu caí nessa armadilha. Antes de você colocar Deus na parede, compreenda Deus. Antes de você acusar Deus e julgá-lo numa cruz ou de qualquer maneira, conheça Deus. Porque foi isso que aconteceu. Jó em nenhum momento acusou o Senhor. Ele diz: quer dizer, quando eu estava bem, tudo era bom, agora que me veio alguns males, eu vou dizer que Deus é o culpado? Não. Eu sei que o meu Redentor vive. Nenhum momento Jó negou a existência de Deus, mas ele acreditava, ele cria que assim como existia o sol, assim como vinha a chuva, uma hora Deus também viria sobre a vida dele e faria toda a diferença, aleluia. E aqui então ele pode dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. A dor não é bem-vinda, o sofrimento não é bem-vindo, não gostamos, fugimos dela. Mas muitas vezes esse caminho é o caminho que nos conduz mais próximo do Senhor. É o caminho que nos ensina. Eu louvo ao Senhor. Outro dia eu estava pensando um pouquinho na nossa vida. Passou tão rápido, né? 33 anos de ministério nessa única igreja. Nunca conheci outra igreja. Tive muitas propostas para ir em muitas outras cidades, lugares, mas sempre fiquei aqui. E eu fiquei pensando: Senhor, se eu não passasse por dor e sofrimento no começo, eu não teria chegado até aqui. Se o Senhor tem me firmado até aqui, tem me dado a oportunidade de continuar, foi porque um dia eu passei dor, um dia eu passei sofrimento, um dia eu chorei, um dia eu fui humilhado, um dia aquilo tocou no meu coração. Sabe, tudo isso que aconteceu lá atrás me ajudou a chegar até aqui e ter temor de Deus em cada passo, em cada atitude na nossa vida. Pastor que eu admiro muito, que escreve muito, pastor A.W. Tozer, diz: ninguém pode ser usado grandemente por Deus sem antes for profundamente ferido até o íntimo da sua alma. Se eu me sinto usado e vocês acham que eu sou usado por Deus, é porque um dia fui grandemente ferido no íntimo da minha alma e doeu. Isso me ensinou, irmãos, a ter temor de Deus. Por isso, meu querido, você que tem sido ferido por Deus nesses dias, ou você que nesse ano 2015 vai ser ferido no íntimo da sua alma, não reclame, sabe esperar. O sol existe, a chuva existe e Deus existe. A chuva vai cair sobre o seu telhado, o sol vai bater sobre o quintal e Deus virá sobre a tua vida, aleluia. Deus se agrada da lealdade, da justiça e da retidão. Diz ele que essas coisas é que agrada ao Senhor. Seja leal com a sua família, seja leal com seu pai, leal com a sua mãe, leal com seus irmãos. Seja leal com a sua mulher, seja leal com o seu marido, seja leal com a sua família, com a sua sogra, com o seu sogro. Seja leal com pessoas. Seja leal com as pessoas que trabalham com você, com o seu patrão, com os seus funcionários. Seja leal, queridos, com Deus. Seja leal com a sua igreja. Seja leal com os seus líderes. Deus se agrada de lealdade, com justiça. A santidade, a retidão, essas coisas Deus se agrada. E termino lendo o texto lá de Deuteronômio, dizendo: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, Deuteronômio 28, que hoje dou a vocês,
o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos, eu poderia trocar aqui, por toda esta bondade de Deus, elas virão sobre você e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. O Senhor abrirá os céus, o depósito do seu bom tesouro, sua bondade. Já pensou? Passarei toda a minha bondade diante do Senhor, diante de você, diz Deus a Moisés. E Deus disse agora ao povo, que Ele abriria os céus com o seu bom tesouro. Pensou? Tesouro de Deus, o que tem lá? Abriria com o seu bom tesouro, para enviar chuva à terra, no seu devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Tem gente que quer ficar rica, do dia para a noite, meu irmão, esquece isso. Se você quer andar com Deus, e quer prosperar, é o trabalho que vai te fazer prosperar. É trabalhando 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia, é temendo a Deus, é sendo fiel com Deus, é isso que vai te fazer prosperar. É isso que, com o passar do tempo, depois de 20, 30 anos de trabalho, você vai olhar para trás, você vai ver que você comprou uma casa, ou 2 casas, você tem o seu carro, você pagou a faculdade dos teus filhos, você ajudou pessoas, você tem uma vida digna, sabe, é o trabalho das tuas mãos que Deus vai honrar, e que Deus vai abençoar na face da terra. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. E aí Ele trará o seu bom tesouro, os frutos do seu bom tesouro, perdão, salvação, curas, generosidade. Deus é generoso, cuidado com a sua vida, a mão de Deus sobre você, te amparando, te segurando, te guardando, o amor dele sobre o seu coração, te protegendo. São valores de Deus na nossa vida, irmãos, que tem que ser guardados, quando Deus começar a manifestar, e vem manifestando isso, dia após dia, na nossa vida. Você quer compreender e conhecer a Deus? Então você encontrará esse bom tesouro do Senhor na tua vida. Se esforce em compreendê-lo, se esforce em conhecê-lo, porque a bondade dele também virá sobre a tua vida. Feche os teus olhos. Eu queria nessa noite dar oportunidade, se existem pessoas aqui que não entregaram a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador, que não se renderam a Ele, que não confessaram como filho de Deus. Nós estamos começando o ano, essa campanha maravilhosa. Talvez você tenha até vindo alguns dias, ou talvez está hoje aqui convidado para estar conosco, está assistindo o culto, mas você nunca fez uma confissão de deixar Jesus entrar no teu coração, Jesus perdoar os teus pecados, de a bondade de Deus estar sobre a tua vida, de o bom tesouro de Deus ser aberto para você colher. Você só conhece o mundo, a maldade, perversidade, o ódio, violência. Está na hora de você abrir o teu coração para conhecer as coisas boas de Deus, o bom tesouro de Deus, a riqueza de Deus, a bondade de Deus na tua vida, a salvação. Deus, Ele é bom, e é bom com todos, irmãos, com todos, inclusive com você. O fato de hoje você estar aqui sentado, ouvindo essa palavra, é fruto da bondade de Deus, permitir que você escute o Evangelho. E eu queria, nessa noite, perguntar, se há pessoas aqui que gostariam de entregar a sua vida a Jesus como o Senhor e Salvador. Se você quer entregar a tua vida a Jesus como o Senhor e Salvador, eu vou fazer uma oração agora, você vai orar comigo. Essa oração vai te levar a dizer que você quer Jesus na tua vida, e que você convida Jesus a entrar no teu coração. Feche os teus olhos. Se você quer essa oportunidade, agarrar essa oportunidade nessa noite, de entregar a tua vida ao Senhor Jesus, de ver a tua história sendo transformada e mudada, ore comigo agora, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu abro meu coração,
Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu quero conhecer a tua bondade. Eu quero conhecer o Senhor. Quero compreender o Senhor. Entra no meu coração. Eu quero te receber na minha vida. Quero que o Senhor seja o meu Deus. Quero que o Senhor seja o meu Salvador. E perdoe todos os meus pecados. Em nome de Jesus. Eu queria saber nessa noite, quem que está aqui, que entregou sua vida para Jesus e fez essa oração comigo pela primeira vez? Tem alguém? Levanta a sua mão. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Mantenha a sua mão levantada mais um pouquinho. Amém. Deus abençoe. Amém. Várias mãos, várias pessoas. Eu queria fazer uma oração com você agora. Queria que você saísse do teu lugar. Vamos todos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero te convidar, você que levantou a sua mão com muita força, com muita vontade, sai do teu lugar agora, alguém te ajude, venha até aqui. Eu vou orar com você também nesse momento em nome de Jesus. Se você não levantou a sua mão, mas quer vir, venha. Se Deus tocou, falou com você também. A bondade de Deus é para você também. Então vem, mesmo disse, não levantei minha mão, não fiz a oração, mas vem, eu quero orar com você também. Deus abençoe a sua vida, viu? Ricamente, viu? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Se tiver mais alguém, onde estiver, mesmo que você não levantou a sua mão, vem aqui, quero orar com você, em nome de Jesus, querido. Deus abençoe a sua vida, ricamente. Amém. Amém, querida. Deus abençoe. Opa, Deus abençoe. Se tiver mais alguém, onde você estiver, há tempo ainda. Nós só estamos começando o ano. E Deus foi tão bom, te trouxe aqui nessa noite, para você conhecer o Evangelho dEle, a graça dEle, e dizer para você que é possível, a bondade existe, o sol existe, a chuva existe, Deus existe, e a bondade, assim como cai sol, bate sol no teu quintal, bate chuva no teu telhado, Deus também se manifesta poderosamente na tua vida, quando a gente se propõe a conhecê-lo. A gente sofre pela falta de conhecimento, mas quando se propõe a conhecer a Deus, nós vamos conhecer a bondade dEle. Nós queremos orar com todos eles que estão aqui. Levante todas as mãos, vamos abençoar a vida desses irmãos. Eu queria que alguns pastores, alguns missionários estivessem aqui orando com eles, abençoando. Alguns irmãos, alguns líderes, estivessem aqui abençoando a vida dessas pessoas também. Nossos novos irmãos que nós recebemos aqui, toda a igreja orando. Senhor, ó Deus, muito obrigado pela vida, Senhor, desses novos irmãos que estão aqui, Senhor, que nesta noite se propuseram abrir o coração e te conhecer um pouco mais, em te compreender. Deus, a tua bondade existe, assim como o profeta disse, que o sol vem, que a chuva vem, Senhor, vem também com a tua bondade na vida deles, Senhor, que seja esta noite, uma noite que marque seus corações, que o teu Espírito Santo entre em seus corações, lavando, purificando, Senhor, tirando, Senhor, toda sujeira, tirando toda iniquidade, Senhor, toda maldade, toda perversão, Senhor, oh meu Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus é para eles também, perdoa-os com o teu sangue, e os lave agora, Deus, para a glória do teu nome, sejam recebidos, Senhor, no livro da vida, façam parte, Senhor, ó Deus, do teu povo. Nós oramos em nome de Jesus, amém, queridos, amém. Deus abençoe a vida de vocês, amamos cada um de vocês. Se vocês puderem por um minuto sair com a Tâmia, com o Jais, por um minuto, ele vai dar uma palavrinha, depois vocês voltem para a oração aqui conosco, rapidinho. Quem já foi, tudo bem, mas quem não foi, primeira vez, vá com o Jais, com a Tâmia, ela vai dar uma palavra, depois vocês retornem aqui, para a gente continuar a oração em nome de Jesus. Irmãos, eu quero orar com a igreja agora, quero orar com a igreja. Entendo que muita coisa que eu falei aqui, eu não vim para falar, foi coisa de Deus, foi coisa de Deus. Eu acho que tem que existir tratamento. Essa é uma noite de arrependimento, é uma noite de mudança de vida. Se nós estamos terminando a campanha e estamos dizendo, Deus, a tua bondade agora vai vir sobre nós, eu preciso também esvaziar de tudo aquilo que é velho, de tudo aquilo que está fermentando, de tudo aquilo que está destruindo, tudo aquilo que está agregando o pecado na nossa vida. Eu quero orar com vocês agora, no lugar de vocês.
Faz um concerto com Deus agora. Feche os teus olhos. Faz um concerto com Deus. Aleluia. Faz um concerto com Deus. Os frutos da bondade, irmãos, eles não vêm se nós não agregarmos o poder de Deus na nossa vida. Se nós não conhecermos a Deus. Se eu conheço a Deus e tenho intimidade com Ele, conhecimento gera intimidade, e a intimidade gera repugnância pelo pecado. O conhecimento e a compreensão de Deus gera intimidade, faz com que eu me esforce para conhecê-lo mais e mais, e faz com que eu me afaste mais e mais do que é pecado. Então você tem uma grande oportunidade hoje para dizer não ao pecado que te sedia. Se você quer a bondade de Deus na tua vida, a regra de ouro é essa: foge do pecado. Foge do pecado. Meu Pai, nós estamos aqui na tua presença como irmãos em Cristo Jesus. A tua palavra foi pregada, Senhor. E eu sei que o Senhor é um Deus que quer frutificar toda a bondade em nosso coração. Oh Deus, e os frutos da bondade são muitos. O Senhor disse que faria passar toda a tua bondade diante do teu servo. Isso pode se aplicar para nós, Senhor. O Senhor disse a todo um povo que era pecador também, que se eles andassem corretamente, Senhor, o Senhor abriria o seu bom tesouro. Quantos frutos da bondade estão naquele bom tesouro do Senhor, Pai. E como nós precisamos disso durante esse ano, Senhor, durante a nossa vida. Por isso nos leva a te conhecer, nos leva a se esforçar para te conhecer um pouco mais, para poder se afastar, Senhor, do pecado, para poder dizer não à maldição que bloqueia esse bom tesouro, que bloqueia a abertura desse bom tesouro, que faz com que Deus não deixe passar toda a sua bondade sobre nós. Meu Pai, Espírito Santo, fala profundamente agora, Senhor, sobre o nosso coração, nos quebranta, que seja uma noite de concerto, aonde as pessoas estão aqui, seja uma noite de concerto nos seus lábios, nas suas atitudes, nos seus posicionamentos como cristãos, Senhor, na sua mudança de vida, meu Pai. Ó Espírito Santo, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder sobre as nossas vidas, aleluia, poderosamente, aleluia. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Jesus, mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
A minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. Jesus, 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 a minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor, o teu amor. Se eu me humilhar diante, sacrificar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Nós estamos diante do mês de dezembro, irmãos. Nós vamos levantar um forte clamor agora. Hoje encerra a nossa campanha de oração. Nós vamos orar pelo mês de dezembro agora. Nós vamos santificar esse mês em nome de Jesus. Sabe, que seja um mês que a mão de Deus esteja sobre nós. Seja um mês que Deus afaste toda a armadilha do inferno contra a nossa vida. Todo ataque satânico contra a nossa vida no mês de dezembro. É um mês, sabe, de morte, é um mês de doença, é um mês de enfermidade, é um mês de coisas horríveis acontecem, é um mês de solidão, um mês de tristeza. Vamos repreender esse espírito que está sobre o mês de dezembro, em nome de Jesus. Vamos profetizar que no mês de dezembro vai ser um mês de alegria, um mês de amor, um mês de fartura, um mês de trabalho, um mês, sabe, de bênção de Deus, um mês de casamento, um mês de nascimento de filhos. Oh meu Deus, nós oramos em nome de Jesus. Colocamos a tua presença no mês de dezembro, Senhor. Ó Deus, é esse mês que faltava para completar este ano de 2015 que temos orado. Que seja um mês de graça, um mês de bênção, Senhor, onde a tua boa mão esteja conosco, nos guiando, abrindo portas, Senhor, nos livrando de amizades, Senhor, iníquas, nos livrando, Senhor, de artimanhas, de ciladas, ó Deus, de armadilhas contra a nossa vida. Põe a tua mãos no mês de dezembro, traga saúde, traga paz, traga prosperidade, Senhor, crescimento espiritual na tua presença, comunhão contigo. Nós abençoamos o teu povo, abençoamos a tua igreja. Ó Deus, nós acreditamos no teu poder e nos teus milagres sobre a nossa vida e sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus.